Sabe, toda empresa tem uma história sobre o que ela possui, sobre seus bens. Mas, para mim, a parte que realmente revela o jogo é a história do que ela deve. Hoje a gente vai mergulhar no lado dos passivos do balanço patrimonial e tentar entender o que ele de fato nos conta sobre a saúde e a estratégia de um negócio. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Passivos não são só números numa planilha, de jeito nenhum. São as promessas, os compromissos que uma empresa fez com seus fornecedores, funcionários, bancos e investidores. Entender esses compromissos é, no fundo, entender o que faz a empresa girar. Beleza, então para a gente começar com o pé direito, vamos direto na definição oficial. Afinal de contas, o que exatamente a contabilidade chama de passivo? Olha, essa definição pode parecer um pouco formal, mas se a gente quebrar ela em partes, fica super fácil. Pensa assim, são três pontos-chave. Primeiro, é uma obrigação presente, ou seja, é uma dívida que existe agora, hoje. Segundo, ela veio de eventos passados, tipo uma compra que foi feita ou um empréstimo que foi pego. E o mais importante de tudo, para quitar essa dívida, vai ter uma saída de recursos, ou seja, a empresa vai ter que desembolsar dinheiro ou entregar algum bem no futuro. E olha que interessante, essas obrigações não são todas iguais. Elas aparecem de basicamente três jeitos diferentes. As legais são as mais fáceis de ver, né? Contas do dia a dia, salários, impostos. Já as equitativas nascem da prática da empresa, como a promessa de consertar um produto na garantia. E por fim, tem as contingentes, que são aquelas surpresas, tipo um processo na justiça que a empresa provavelmente vai perder. São três fontes de dívida bem distintas. Ok, agora a gente chega na talvez divisão mais importante de todas no mundo dos passivos. É aqui que a gente separa o que é urgente do que pode esperar um pouco. E entender essa linha divisória é fundamental para analisar a saúde financeira de qualquer companhia. E a regra para fazer essa separação é, olha, ridiculamente simples. Tudo gira em torno de 12 meses. O passivo circulante é como a fatura do cartão de crédito, sabe? É dívida de curto prazo que tem que ser paga logo. Já o não circulante é tipo um financiamento imobiliário de 30 anos. É uma obrigação de longo prazo e esse prazo muda completamente o jeito que a gente analisa a situação. E essa divisão é tão, mas tão importante que o próprio balanço patrimonial já vem desenhado assim. É para a gente bater o olho e entender na hora. De um lado, as obrigações que vencem no próximo ano, do outro, as que são para depois. Essa separação visual já nos dá uma ideia imediata da pressão que o caixa da empresa está sofrendo agora. Legal, já entendemos a teoria. Mas e na prática, no dia a dia de uma empresa? Que dívidas são essas, as de curto prazo, que aparecem toda hora? Vamos começar com um clássico, talvez o mais comum de todos, a conta fornecedores. Pensa bem, para qualquer empresa que fabrica ou vende um produto físico, essa conta é vital. É o dinheiro que ela deve para quem entregou a matéria-prima ou as mercadorias. Sem esse crédito, a operação simplesmente não acontece. Olha só esse exemplo aqui, ele deixa tudo bem claro. A empresa tem uma dívida total de R$ 60 mil. Só que, e aqui tá o pulo do gato, o valor da mercadoria mesmo é 50 mil. Os outros 10 mil são, na verdade, juros pelo prazo. A contabilidade precisa separar essas duas coisas para a gente saber o custo real do produto e o custo do financiamento. Ok, já falamos das contas do dia a dia. Agora, vamos dar um salto e olhar para os compromissos de longo prazo, aqueles que muitas vezes definem o futuro da empresa. E para isso, não tem exemplo melhor do que as debêntures. Debenture, falando de um jeito bem simples, é como se uma empresa grande, em vez de ir no banco, pedisse dinheiro emprestado direto para a galera, para o mercado. Ela emite esses papéis e quem compra vira um credor da empresa, recebendo em troca juros que costumam ser mais interessantes que outras aplicações. É um jeito de levantar muita grana para grandes projetos. E aí que a coisa fica interessante. Pensa o seguinte, se a empresa oferece juros muito bons, melhores que a média, todo mundo vai querer comprar esse título, né? A demanda aumenta, e o preço que as pessoas pagam por ele pode ser maior que o valor de face. Isso é o ágio. O contrário também acontece. Se os juros não forem lá essas coisas, a empresa pode ter que vender com um deságio, um desconto. E como isso aparece na contabilidade? Vamos olhar aqui. Na esquerda, com ágio, a empresa recebe uma grana a mais na largada, mas, opa, esse valor extra também vira uma obrigação que ela tem que ir baixando com o tempo. Já na direita, com o deságio, ela recebe menos dinheiro do que o valor do título, e essa diferença vai virando uma despesa financeira ao longo dos anos. A contabilidade ajusta tudo para refletir o negócio real que foi feito.
Tudo bem. Agora a gente vai entrar num tópico um pouquinho mais técnico, mas que, olha, é fundamental para entender a real. É a letra miúda da contabilidade, que tem a ver com o valor do dinheiro no tempo. É o tal do ajuste a valor presente. A ideia por trás disso é bem intuitiva, na verdade. R$ 100 hoje não é a mesma coisa que R$ 100 daqui a um ano, certo? Por causa da inflação, dos juros. Então, o ajuste a valor presente é basicamente uma máquina do tempo contábil. Ela pega uma dívida lá do futuro e calcula quanto ela vale hoje, tirando todo o efeito dos juros que estão embutidos nela. Dá uma olhada nesse cálculo, como é simples de entender. A dívida total lá no futuro é de 600 mil. Mas a contabilidade muito esperta sabe que ali dentro tem 100 mil que são só juros. Então o que a gente faz? Tira os juros. O que sobra, os 500 mil, é o valor presente. É esse número que vai para o balanço hoje, porque ele reflete o custo econômico real da transação. Ufa, a gente passou por bastante coisa, né? Desde as contas do dia a dia até esses ajustes mais complexos. Mas no frigir dos ovos, o que essa história toda sobre dívidas nos conta? Por que é tão crucial entender o lado do passivo de uma empresa? Então, para a gente fechar, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, passivos são, no fundo, promessas de pagamento. Segundo, aquela divisão de 12 meses é o termômetro para saber se a empresa está com a corda no pescoço ou se tem fôlego. Terceiro, as dívidas vão do cafezinho ao foguete, do fornecedor do dia a dia às grandes emissões de debêntures. E por último, ajustes como o de valor presente garantem que a foto do balanço seja fiel à realidade econômica. E para fechar de vez, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Quando a gente olha para a estrutura de dívidas de uma empresa, não estamos vendo só contas a pagar. A gente está vendo uma estratégia. Será que a empresa está se endividando para inovar, para crescer, para construir o futuro? Ou será que ela está só pegando dinheiro para tapar os buracos e sobreviver mais um mês? A resposta está toda escondida ali, na história que os passivos contam.